primeira vez, utilizando-se de seus titulares, com o Fábio Carille ali no comando, venceu o Madureira por 2-0. Jogou bem o Vasco, Pedro Ivo? O Vasco deu a história do Fluminense. Eu tô um pouco com birra, né? Eu acho complicado chegar no primeiro jogo do time titular do ano e falar, jogou bem. O Vasco venceu o Madureira, fez o que tinha que ser feito, já passou sufoco com times menores em outros anos. É um time... Madureira não tem um time ruim, não. Se você bota o Vasco no papel, é melhor que o Vasco no papel que começa a 23, é melhor que o Vasco no papel que começa a 22, é melhor que o Vasco no papel que começa a 24. Tudo bem. E curioso, porque quando o cara ele dá aquela primeira entrevista e fala, meu time vai ter a bola, por conta da característica, o time dele ontem teve a bola. O time dele tinha Paulinho, tinha Jair, tinha Tietê, tinha Coutinho, depois teve Payet. É um time que tentava trabalhar a bola. 57% de posse. Vai bater um pouquinho de cabeça ali ainda para criar, porque é um time que no ano passado tinha uma dinâmica de criação muito pelas pontas, busca o Verratti dentro da área ou acelera com uns pontinhos ali de velocidade. Verratti ontem fez o segundo gol, já nos acréscimos, o primeiro foi do Paulinho. Mas recebeu muito menos do que antes por conta dessa dinâmica. Ano passado, muita velocidade pelas pontas, muita bola levantada procurando o Verratti, que resolvia. Esse ano, me parece que o Carille vai tentar fazer a bola circular um pouco mais por dentro, ainda vai tentar encaixar esses mecanismos. E como o Verratti vai encaixar, receber de costas, de lado, fazer um pivô. É um Vasco que vai se ajustando. Está abaixo de Fluminense, está abaixo de Botafogo, está abaixo de Flamengo, mas ontem pelo menos tentou jogar e venceu. Está abaixo do Fluminense? Tá, hoje está. Hoje é um time abaixo, se você pegar para ver em peças. É um time como abaixo. Peças, a gente até tem, depois que a gente mostrar aí, finalizar e mostrar os melhores momentos da vitória vascaína de ontem, a gente até tem porque você o considera time muito... que o Vasco colocou, que o Carille colocou em campo ontem. Muito... E é bom para a gente dar uma analisada no poderio do Vasco pensando na temporada. Você considera muito Payet e Coutinho pelo que eles podem fazer, não pelo que eles fazem juntos ainda. Então acho que ainda precisa de um pouco mais para enxergar e falar, esse Vasco está produzindo mais que o Fluminense. Não tem que nem você olha para o elenco do Fluminense, você vê gente que já produziu, que já resolveu, que já fez. Você ainda está falando negociado ou não, Arias, Keno, Cano se vai recuperar ou não. Você tem gente que pode entregar muito mais. Aí você olha para a defesa do Vasco, você não sabe ainda o que é, não foi testada contra o Madureira. Então eu acho que tem muita coisa. Perdeu o gol ontem. E Payet e Coutinho, como a gente já sabia desde quando o Coutinho chegou. Vini, minha criança, você prefere colocar na tela agora a escalação do Vasco de ontem ou a entrevista, o trechinho da entrevista coletiva do Carille, que agora quer propor o jogo? Olha lá, o Vasco de ontem, tá? Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Oliveira e Piton, Jair, Paulinho, Tietê, Alex Teixeira, Coutinho e o Verratti. E esse time, Pascoalito? Esse time tem muito a apresentar. Eu acho que as voltas de Jair e Paulinho significam muito para o time do Vasco, né? Eles passaram a temporada passada no departamento médico, em recuperação. E esses caras são bons jogadores. Eles são os jogadores que tanto marcam quanto saem para jogar. É o mesmo caso, Paulinho e Tietê, né? Nesse trio de volantes, um tem poder de marcação e os outros dois têm um poder de marcação, mas tem saída. Dá para fazer o jogo fluir. Eu acho muito interessante o formato de jogo do Vasco. Entendo o Carille, porque o Carille entendeu o Vasco da Gama, porque ele custou a entender o Santos e foi vaiado até na última rodada. Foi até um negócio feio, sabe? Porque campeão da Série B do Campeonato Brasileiro, vaiado, xingado ao final da competição. Aproveita então e chama o Fábio Carille, porque você complementar depois do seu comentário. O Carille entendeu o Vasco. Fala, Carille! A busca continua, mas a gente sabe que não é fácil, né? Não é só o Vasco, são vários clubes procurando jogadores com essa característica. E a gente está tentando. O que eu penso, junto com a comissão, e é claro que a decisão é minha, que o melhor com esse grupo que nós temos é isso, né? Ficar com a bola, jogadores que gostam de ter a bola, que gostam de triangular, de tabelar, de chegar com a bola dominada. Então, nossa busca nos trabalhos vai continuar sendo essa. Se chegar jogadores, ótimo, vai me dar mais opções. Se não chegar, eu entendo e a gente vai trabalhar mais ainda nessa situação. Olha ali, o Carille, o Pascoal acabou de dizer que, diferentemente do que aconteceu na passagem pelo Santos, onde ele foi, só para lembrar, vice-campeão paulista e campeão brasileiro da Série B, já na chegada, mas a torcida não gostava mesmo, já na chegada ao Vasco, o Carille compreendeu o que a torcida quer, que tipo de jogo a torcida quer. Mas isso também, por outro lado, não é justamente a antítese do que o Carille demonstrou em todos os lugares que ele passou? É um pouco antítese.
mas tem lógica o que o Carille tenta, porque você olha esse time do Vasco e você imagina essa equipe jogando no contra-ataque. Né? Um time do Carille à la Corinthians, campeão brasileiro 2017. Não dá para jogar no contra-ataque, né? Não dá. Não dá. Então ele precisa desenvolver um time que tenha mais posse de bola. Na verdade, talvez mais do que entender o que a torcida do Vasco gosta, ele entendeu o material que ele tem em mão. Isso é mais importante. E eu acho que é uma característica. Eu acho que a característica é você falar que o Carille é um retranqueiro que monta retrancas para ser campeão, é até um pouco raso e injusto. Ele é um cara que se adapta bem, a meu ver. Sim, eu concordo. Ele se adapta. E o elenco do Vasco, no que você compara com o... Eu não sei se o time do Vasco consegue fazer o que ele quer. O elenco do Vasco, ele é limitado. Eu costumo dizer que o Carille, ele é um técnico de transição. Porque eu não sei o que vai ser do Vasco, se vai vender, se um grupo vai aportar dinheiro, se vai ser um grupo que vai virar e falar, eu quero outro tipo de futebol. Outro transição, tipo de leia-se tampão? Tampão, mas é um tampão que pode ser um ano. É um tampão que pode ser um ano, porque o Pedrinho vai ficar lá um ano entendendo o que ele vai fazer com essa SAF. Um tampão pode ser de 6 meses, que o Pedrinho vai ficar 6 meses resolvendo a SAF. E vem um baita projeto aí com um treinador. O Vasco... Agora, ele entendeu que a situação é essa. O Grego recuou? O Grego tem grupos que estão fazendo diligência, só que uma diligência que ela não anda com a velocidade do desejo do torcedor. O Vasco retomou o controle do futebol, que pertencia à SAF, com uma liminar. Só que são advogados muito importantes que conseguiram essa liminar. Quando alguém decidir comprar a SAF ou fazer uma SAF no Vasco, ele precisa negociar com o clube e com a 777. Porque se caça a liminar, em algum momento, a negociação não vale. Mas aí vamos voltar então, já fica complexo. Liminar. O grupo também, que é muito pesado, dos principais escritórios de advocacia do Brasil, que estava com a 777, largou. Sim. Não é mais patrono da defesa, como a gente chama. Sim. Não tem mais a procuração, porque a 777 não paga. Então, também você tem uma fragilidade do outro lado, que por mais que uma liminar seja frágil, a fragilidade de quem está do outro lado hoje também te coloca numa situação de que contratou ótimos advogados a sua situação atual ela é um pouco mais firme que a do adversário, vamos dizer. E a 777 ela não está querendo retomar o Vasco, ela está entendendo como é que ela minimiza o prejuízo de algo que não deu certo. É isso. O Pedrinho não. O Pedrinho quer alguém que invista no Vasco. E tem grupo fazendo diligência. Só que diligência é aquilo, Plihal, tá aqui a casa que você quer comprar, Plihal. Pô, mas de fora era bonito e tinha um valor bom, mas aí eu comecei a mexer, entendeu? Então, você vai aqui, negocia, diminui o valor, que está querendo vender não vai, então vai demandar mais tempo. É um processo mais demorado do que contrasta com a ansiedade de torcedor do Vasco. E aí, a tendência é que a gente tenha ano do Vasco parecido com o anterior, 25 parecido com 24. No primeiro semestre, pelo menos, porque você não vai vender o clube em um mês. E aí você, enquanto isso, precisa ter um treinador, precisa ter um grupo, precisa ter um elenco. Então, o Carille é o treinador para isso. Quando vender, se o jogo virar, eu não sei se vai ser ele, se o projeto de futebol é com ele, se as pessoas que vão entrar vão querer ele. Mas para isso ele entendeu. Para isso ele entendeu o quê? Meu grupo é esse. Tem bons jogadores. Meu grupo é esse. Goleiro é bom, não é bom? É um bom grupo, é um bom goleiro. Os laterais são bons. O Piton é muito bom lateral. Muito bom, não terminou bem como teve em outros momentos da temporada, mas é muito bom lateral. Muito bom lateral. O Verratti é um baita centroavante. Tamo ali na tela. João Vitor. Não, o Jair e o Paulinho dão... Seu de ontem. O Você vai ter Maurício Lemos. Você tem João Alex Vitor. Teixeira. Jair, Paulinho e Tietchan, para o que é o elenco do Vasco, para o que vai disputar, tá bem pago. É isso aí. Agora, precisa entender quais são os pontos. Alex Teixeira não é um cara que vai te entregar uma temporada. O Vasco não é time para conquistas. Mas ainda tem Adson para entrar, meu senhor. Tem Adson ainda para entrar. Qual Adson que vai entrar? O Adson, O Coutinho o Adson que era o pulmão. O Payet entra onde? O Payet. Vai jogar com o Verratti? O Adson corria pro Payet. O Payet ficava com a bola, mas quem corria era o Adson. Você imagina o Coutinho muito melhor esse ano? Não é o Coutinho de 2018, aquele cara que em algum momento da Copa jogava mais que o Neymar, porque o Neymar estava lesionado. Não é. Mas é um Coutinho que pode ajudar mais que ano passado, com preparação, com físico. Um cara que demanda um pouco mais de físico para aguentar tranco, para aguentar pique, para aguentar velocidade, jogada de velocidade. Ele pode ser melhor do que ano passado, mas o torcedor tem que entender qual é o teto dele. O teto hoje é muito menor do que quando já foi de Europa. Você precisa de todo um ajuste coletivo, porque o Coutinho não pode voltar para recompor, não tem força física para fazer isso. E o Coutinho é um cara que vai puxar o contra-ataque, não numa velocidade enorme, mas com um pouco de qualidade de passe, com um drible, para encostar no Verratti, que é o acréscimo que o Carille precisa fazer para o time não ser tão previsível e ficar dependendo de chegada de lateral, cruzando bola para o centroavante atacar espaço ou ganhar a bola por cima. Né? E aí, por isso, ele quer desenvolver a posse de bola, porque com o Tietchan, com o Coutinho, assim, ele pode ter um pouco mais de posse de bola, pode evitar que o time seja pressionado
porque vai ter mais a bola, ou seja, mais pressionado, porque apesar do Vasco ter contratado zagueiros que agradam o mestre da resiliência, não suporta a pressão com esses jogadores. Não tem como esse time ser recuado, jogar assim, e quando a bola joga a bola aqui no Verratti. Verratti não tem contra-ataque. Contra-ataque do Vasco, qual que era o melhor contra-ataque do Vasco? Era o Piton. E o Verratti segura para quem passar, entendeu? O Vasco é um time que não tinha Jair, Paulinho... O cobertor do Carille é muito curto. E acho que ele muito entendeu. curto. Ele está entendendo isso. Por isso que o Pedro disse aqui que o time precisa melhorar o elenco. Não é melhorar o elenco, precisa melhorar na qualidade e na quantidade. Na característica também, sim. Porque precisa dar um pouco mais de atenção ao treinador. O cara ele falou, se eu tiver reforço, tá legal. Se não tiver, eu vou com o que tem. Porque ele também está resiliente, ele já está sabendo o que está acontecendo. Se ele puder jogar com os 70 jogos da temporada com esse time aí que a gente viu na tela e os jogadores estiverem bem, o Vasco faz uma temporada tranquila. Não de vitória. Aliás, o Vasco fez a temporada passada tranquila. Melhor do que a gente imaginava no início do ano. Porque a outra temporada... O Sul-Americano, o Vasco não era um time de jogar torneio internacional há muito tempo. Vai jogar Meninos! De 18.